O meu tesouro iniciou justamente nesses dois lugares. E como é que eu ia deixar de falar isso, justamente isso aqui pra vocês? Não tem como, né? Eu tô falando com vocês, tô toda arrepiada. Enfim, isso fez parte da minha vida, né? Que vida linda que eu tenho. Se você é curiosa como eu amo saber quem são as pessoas que eu tô vendo os vídeos. Amo saber um pouquinho mais delas. E pensei, gente, como é que eu tô aqui falando com você, abrindo meu coração, falando da minha vida e você não sabe de mim, pelo menos não sabe por que eu tô aqui, o que eu tô falando, quem sou eu, de onde eu vim, pra onde eu vou, essas coisas, tá bem? Bem, vou começar dizendo que eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, lá no Brasil. Meu Rio de Janeiro continua lindo. Não sei se ele continua lindo porque já tem muitos anos que eu vou lá. Mas fui criada em Petrópolis. Passei a minha infância e a minha adolescência fazendo muitas aulas de dança. Balé clássico, jazz, hip hop. Lembram de hip hop? Ainda existe isso? Street dance, ainda existe isso? Acho que talvez sim. Enfim, essas coisas assim. Dança aeróbica. Eu sou de uma época que tinha uma dança aeróbica que eu amava. Nessa época eu achava que iria ser professora de educação física, que eu amava uma academia. Só que aí eu fiz o primeiro e segundo grau de contabilidade. Eu achava que a matemática fazia parte da minha vida, mas na verdade não. Então eu fui fazer o quê? Normal. Mas isso porque não tinha outra coisa pra fazer. Eu pelo menos achava, né? E pensava, bom, o meu pai é diretor de escola, né? Ele sempre esteve ligado à educação. Minha mãe é professora também de português. Então, né, já que a família do meu pai tem escola, etc., pode ser que eu vá trabalhar lá com ele. Então, vamos fazer o curso normal, né? Era assim que era chamado. Hoje em dia eu não faço ideia nem se existe esse curso e muito menos se é chamado assim. Tô fora do Brasil há muitos anos, ok, gente? Então, não sei. Se alguém souber, escreve pra mim e diz como é que tá agora, porque aí vocês vão conversando comigo enquanto eu converso com vocês. Então, fiz o curso normal. Quando terminou o curso normal, fui loucamente achar que conseguia ser professora do estado e fui fazer um concurso estadual para ser professora primária do estado. Pergunta se eu passei. Passei, gente, passei. Comecei a trabalhar no estado como professora primária e fui trabalhar num CIEP, não sei quem é. Isso era um projeto do estado do Rio de Janeiro, onde as crianças passavam o dia inteiro, porque quem é de Portugal, que não sabe, no Brasil, raras são as escolas que eu acho que até hoje as crianças ficam o dia inteiro como aqui em Portugal. Lá é ou de manhã ou à tarde. E as crianças ficavam das 8 da manhã às 5 da tarde, era o horário que eu fazia. Muitos dos meus alunos iam para escola para poder comer. Eu saía da escola às 5 e sei lá quantas vezes por semana ia à noite fazer teatro e era o meu momento de relaxar. E foi muito bom porque o teatro me trouxe ferramentas, tanto a dança, o teatro, que era teatro musical que a gente cantava, me trouxe muitas ferramentas para trabalhar com eles, porque muitos deles não queriam estudar, estavam ali e não queriam estudar nada. E o que eu fiz intuitivamente? Eles, por exemplo, chegavam lá cantando um funk. Aí eu tentava falar de novo e eles todos, aí começavam mais, eu respirava fundo, falava assim, ok, hoje não vai ter o conteúdo, mas amanhã eu chegava em casa, pegava a matéria do que eu tinha que fazer, buscava essa melodia e chegava no dia seguinte, era eu que chegava cantando. Só que cantava com a matéria no meio. E eles, aquilo que começou a chamar a atenção deles, tipo assim, essa daí é das nossas. Então deixa eu ouvir o que ela tem pra me falar. E aí que eu comecei a introduzir as artes dentro da educação. E não foi formação que eu tive, foi simplesmente intuição, foi a minha vida que foi me levando a isso. Foram insights que eu tive e que me levaram a fazer isso. E comecei a levar o teatro para ensinar história, íamos pro pátio para fazer a geografia, para desenhar o mapa e ver quem é que ia para que lado. Olha, foi delicioso. E aqueles alunos que inicialmente não tinham interesse nenhum em estudar, que estavam ali colocando para fora todas as suas emoções, todas as dificuldades que eles tinham em casa, eu consegui captá-los todos para mim. Só que eu comecei a fazer teatro começou a ficar muito forte. Eu pensei assim, quero continuar a fazer isso profissionalmente, quero saber mais, quero aprender mais, quero para uma escola de teatro. E tive que largar o estado. Foi difícil, mas aquilo ali cumpriu a sua missão, né, a sua função na minha vida. Fui pro Rio de Janeiro, mais ou menos, sei lá, alguns aninhos depois, logo dessa experiência. Fui fazer a CAL, Casa de Artes de Laranjeiras. Fui fazer teatro numa escola que pra mim é das melhores escolas de teatro do planeta. Grandes atores que nós vemos aí foram formados lá. Não sei como é que está hoje, não faço ideia. Mas, gente, eu lembro
do cheiro das árvores, eu lembro do elétrico que tinha pra gente subir, eu lembro daquela escadaria gigante que a gente chegava lá, que eu pensava assim, gente, eu vou emagrecer muito vindo aqui, que bom. Eu lembro da professora falar que eu era um furacão em palco, do estudo da arte, do estudo do corpo. Gente, a Cal era maravilhosa. Enfim, isso foi uma grande força na minha vida que, infelizmente, por uma questão financeira, eu não pude continuar porque eu tive que começar a trabalhar mais para poder me sustentar no Rio de Janeiro. Mas comecei a fazer teatro, né? Entrar em grupos de teatro. Isso também me trouxe o que eu sou hoje. A questão da espontaneidade, do improviso, isso é muito importante para quem vai trabalhar com criança. Se nós não tivermos isso, né, em nós, se nós não tivermos essa capacidade da performance, é muito difícil da gente conseguir segurar uma criança, a atenção dela para nós, quando eu tô trazendo uma proposta que não é obrigatória, em que ela tenha liberdade de fazer do jeito que ela quiser, e se ela quiser. Depois fui trabalhar num espaço cultural, chamado Espaço de Construção da Cultura da Ação da Cidadania. Quem está no Brasil provavelmente já ouviu falar Ação da Cidadania, Betinho, né? Natal Sem Fome, enfim, fui trabalhar nessa campanha maravilhosa e melhor ainda, fui trabalhar nesse espaço cultural, de construção da cultura, que era em Santa Teresa. Gente, isso foi outro divisor de águas da minha vida. Isso foi outro lugar simplesmente maravilhoso que eu passei a minha juventude toda, desde essa época mais ou menos. Devo ter entrado lá com 23, 24 anos e fiquei até um pouquinho antes de vir morar em Portugal. E lá dentro as crianças tinham aula de circo, de capoeira, de jongo, de dança afro, de jazz, de balé, de canto, de teatro. Através dali nós fizemos alguns espetáculos musicais, né? Entre eles um que ganhou o prêmio Shell e etc, em que eu estava tanto como atriz como uma das coordenadoras responsável pelas crianças, né? Pelo grupo de crianças. Tô falando com vocês, estou toda arrepiada. Enfim, isso fez parte da minha vida, né? Que vida linda que eu tenho. Detalhe, eu esqueci de te falar como foi que eu comecei a dar aula de dança. E foi justamente aqui nesse espaço de construção da cultura que eu comecei a dar aula de dança e foi meio que sem querer, porque uma das professoras de dança que trabalhava nesse espaço teve que se ausentar durante mais do que 3 meses. Então eu fui substituí-la porque eu fazia as aulas dela, tinha muita prática enquanto aluna e enquanto atriz também, por conta da consciência corporal, expressão corporal e por trabalhar lá. Então foi ali que eu comecei a dar as minhas aulas de dança. Dali eu não parei mais, eu vi essa grande paixão. Eu amo dar aula de dança e é claro que paralelamente, né, eu ali estava com a prática, eu fui buscar um pouquinho mais de teoria, fui fazer um curso chamado Arte, Corpo e Educação dentro da Faculdade Angel Viana, que é uma faculdade de dança do Rio de Janeiro maravilhosa, que tem muito trabalho de consciência corporal, de balé, mas um balé diferente, um balé que, né, não tem nem espelho, é tudo de dentro para fora, a partir da consciência corporal, de anatomia, de cinesiologia, de anatomia pelo movimento, enfim, foi ali que muita coisa que eu tenho hoje, que assim, o meu tesouro iniciou justamente nesses 2 lugares. E como é que eu ia deixar de falar isso, justamente isso aqui pra vocês? Não tem como, né? Então continua que agora a próxima parte do vídeo é o momento que eu cheguei em Portugal. Enfim, eu vim para Portugal para passar 3 meses. Falei assim, vou tirar umas férias. Só que chegando aqui, conheci o CEM, que é o Centro em Movimento, e que tinha ali uma formação intensiva em dança contemporânea. E entrei ali dentro e fui fazer essa formação, que foi 1 ano. Então eu pensei, eu não vou ficar só 3 meses, vou alargar um pouquinho a minha estadia em Portugal. Nesse meio termo conheci meu marido, então adivinha o que aconteceu, né? Essas minhas férias de 3 meses já se vão 16 anos. Comecei a trabalhar num grupo de teatro com pessoas com necessidades educativas especiais. Começar a trabalhar como professora de expressão corporal do grupo de teatro. É um grupo bem legal e eu tive esse outro privilégio na minha vida de trabalhar com eles, de ser professora de expressão corporal deles e de ficar lá muitos anos. Só que chegou uma época que eu comecei a pensar assim, gente, eu preciso aprender um pouquinho mais sobre algumas características de alguns deles
pra ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre uma prática que eu tô tendo aqui, né? Tudo bem que eu sei muito de corpo, sei muito de dança, mas algumas questões específicas, por exemplo, da trissomia 21, da paralisia cerebral, é importante eu saber um pouquinho mais. Aí fui fazer a faculdade de reabilitação psicomotora. Tirei uma licença sem vencimento do Crinabel, porque a faculdade era em horário integral. Foram 4 anos que eu fiquei na faculdade, sendo que já no primeiro ano da faculdade, na disciplina de desenvolvimento motor, quando começamos a estudar o desenvolvimento intrauterino e o desenvolvimento do primeiro ano do bebê, desenvolvimento motor, eu fiquei, nossa, e aí o embalaí começou ali. E foi tanto nessa aula quanto numa outra aula da observação do desenvolvimento infantil, dada pelo professor Carlos Neto, assim, vão conhecer o professor Carlos Neto, gente, ele é maravilhoso também, que começou toda a história do Embalaê. Comecei a pesquisar, a dança é na verdade o mediador, mas podia ser qualquer outra coisa, enfim. O Embalaê começou primeiro com a dança para os bebês só de colo até iniciarem a marcha autônoma. E aí nisso começou a nascer o Embalaê para os bebês que gatinhavam, que andavam. Por último veio o Embalaê com grávidas. Um ano depois começaram as formações, porque as pessoas começaram a me pedir para dar formação em dança Embalaê, em dança segundo essa abordagem. Ano passado veio a pandemia. Tive que parar isso tudo. Tive que parar as minhas aulas, comecei a tentar entender como é que dava aula online, comecei a entrar nesse mundo digital, tentando entender como é que era criar um canal no YouTube, porque quando eu comecei o Embalaê, o canal do YouTube era um dos meus projetos dentro do Embalaê, porque eu queria justamente fazer o que eu falo com vocês aqui agora, falar sobre maternidade, falar sobre desenvolvimento infantil, falar sobre as coisas que eu estudo e que eu aplico nesse trabalho. Finalmente tive tempo e coragem para poder falar isso, porque se eu não fizesse nada, eu acho que eu ia enlouquecer esse ano. É claro que o canal ainda está começando, se você ainda não se inscreveu, se você achou legal a minha história, se você quiser saber um pouquinho mais, que eu tenho falado aqui nesse canal sobre desenvolvimento infantil. Também tem um quadro que é Tati Sem Filtro, ou seja, onde eu tô falando as coisas que eu penso, as coisas que eu acredito, a minha experiência enquanto mãe, a minha experiência enquanto ser humano, enquanto mulher, enfim. E é isso, não sei se você gostou de saber um pouquinho mais da minha história, fala comigo se você gostou ou não, espero que sim. Conta também um pouquinho a tua história pra mim, nem que seja assim, de uma forma, ai, também passei por isso, ai, olha, também sou professora, também danço, também, ou nunca. Conta, fala comigo, abre o seu coração, espero que você continue vindo aqui se for a primeira vez que você estiver aqui, e se você já estava acompanhando esse canal, se você já estava inscrito, primeiro, muito obrigada por estar sempre por aqui comigo, espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais de mim. O mais legal de eu estar falando com vocês foi que conforme eu ia buscando na minha memória o que eu fui passando na vida, eu fui revivendo aquilo tudo. Fui relembrando, fui me emocionando, fui tendo saudade de muitas coisas que já passaram e que estão lá atrás e que não voltam, mas que estão aqui dentro ao mesmo tempo. Obrigada por estar aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande no seu coração e fui! Gente, eu esqueci de falar que esta também faz parte de mim. Esta é a minha parte chamada Ana. Quando vocês não quiserem falar comigo como Tati, é só vocês me chamarem por Ana que aí eu venho. Só que é assim, tá? Eu coloquei de repente porque eu vi que o filho estava chegando, o marido, então eu não tô bem apresentável, mas eu queria muito que vocês me conhecessem também na minha totalidade, porque este meu lado faz parte de mim. Oi, filho, não vai falar comigo? Só porque eu tô com essa peruca?